Fala, agronautas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Josi Prado, sou engenheira agrônoma, criadora do canal Agro Insight. Bom, como você viu aí na descrição do vídeo, essa aqui é uma aula ao vivo que eu gravei no dia 13 de junho para a turma do Manejo Descomplicado e que agora estou disponibilizando gratuitamente para você assistir se você tem interesse em aprender como interpretar uma análise de solo na prática. Eu editei ela em duas partes para você acompanhar de uma forma mais tranquila. Se você ainda não conferiu a parte número 1, corre lá no canal para ver. Essa aqui então é a parte número 2, que você confere logo depois da vinheta. Então vamos lá. A gente vai começar primeiro pela correção de fósforo. Então a gente viu lá a nossa tabelinha, né? Que o nível crítico, então, para aquele teor de argila de 50% era 9. O solo, depois de ele tampar todos os sítios de ligação de fixação de fósforo, no final ele precisa chegar com 9 mg por decímetro na análise para ser considerado um teor alto. Menos 5,31, que a gente já tem na nossa análise, vezes, aqui entre parênteses, né? Precisa fazer essa conta aqui primeiro, vezes 26. E no final a gente vai ter o valor ali em quilos por hectare de fósforo. Então eu vou fazer aqui rapidamente, vocês podem fazer aí nas suas calculadoras também. A gente chega em 95,94 quilos por hectare de fósforo. Então vocês veem, aquela tabela parece muito complicada, mas na hora de fazer o cálculo aqui, olha só como é simples, né? E chegou então em 95,94 quilos por hectare de fósforo. Só que, lembra que eu falei que a gente precisa transformar para P2O5 porque é como vem na garantia? Então a gente tem que pegar esse valor aqui de 95,94 vezes 2,29, que é para transformar em P2O5. Então a gente tem aqui 219,7. Total, 219,7 quilos por hectare de P2O5. Simples e rápido, esse é o cálculo de correção de fósforo. Guarda esse número aqui, a gente ainda não vai transformar para fertilizante, porque no final isso daqui pode interferir no balanço geral do que a gente precisa adquirir ou não, né? Às vezes você tem uma quantidade pequena de correção que você pode inserir na adubação de plantio. Então, quando eu faço uma interpretação de análise de solo, de recomendação, primeiro eu chego na quantidade de P2O5 e K2O. Lá no final, depois que eu calculei plantio, aí que eu vou juntar, somar tudo, ver como é que o cliente vai aplicar, né? Como ele está pensando em fazer essa aplicação, para depois eu fechar os fertilizantes. Então a gente chegou nesse número aqui de correção de fósforo, anota aí. Na correção de potássio, eu vou fazer duas simulações. Eu vou fazer para corrigir potássio a 3% da CTC e a 5% da CTC. Para a gente comparar. É sempre bom a gente manter a análise aberta, ou seja, calcular tudo que é possível para depois a gente fechar no final qual vai ser o manejo. No caso aqui, 5% pode até ser um valor alto, por causa que a CTC é muito alta. Porém, se o cliente no final ele quiser incorporar essa quantidade, aí você pode considerar uma porcentagem um pouco maior. Então vamos pegar lá. A nossa CTC, ela estava 15,77, não é? Aqui a gente vai começar com 3%. Então, 15,77 vezes 3%, aqui eu já ponho direto 0,03, tá? Eu já divido por 100, coloco aqui o valor direto, que eu acho mais fácil. Você aí pode pegar esse valor, multiplicar por 3, dividir por 100, isso aqui sabe. Eu prefiro multiplicar já direto por 0,03. E aí a gente chega então em 0,47. Então, para o potássio ocupar 3% dessa CTC, ele tem que estar com esse valor de 0,47 centimol de carga por decímetro cúbico. Então vamos colocar aqui 0,47. Mas na nossa análise a gente já tem 0,39. Então a gente só precisa adicionar
a mais para chegar nos 3%. Então, a gente retira o que já está mostrando na análise de solo. Então, 0,47 menos 0,39, a gente tem 0,08 centimol. Então, a gente precisa acrescentar no solo 0,08 centimol para ele chegar a 3% da CTC. Porém, como que a gente vai chegar nesse valor em quilos por hectare e depois transformar no fertilizante? Então, a gente precisa começar as nossas transformações. Qual que é a primeira transformação? Transformar de centimol para miligrama. Então, lembra aquele fator que eu mostrei aqui na televisão para vocês? De transformar de centimol para miligrama para potássio, né? Cada cátion vai ter um fator. Do potássio é 391. Então, a gente tem 0,08 vezes 391, 31,28 miligramas por decímetro. Depois que a gente transformou de centimol para miligramas, a gente precisa transformar para K2O, que é o que está na garantia do fertilizante. Qual que é o fator? A gente viu lá que é 1,2. Então, 31 vezes 1,2, 37,53 miligramas por decímetro cúbico de K2O. Só que ainda a gente não consegue fazer o cálculo com miligramas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar para quilos por hectare. Então, 37,53 vezes 2, que é o fator de transformação para quilos por hectare, a gente tem 75,6. Então, a gente chegou no valor final de quilos por hectare de K2O. É isso que a gente vai precisar para corrigir potássio, tá? Para 3% da CTC. Agora, a gente vai fazer a segunda simulação de quanto que precisaria para chegar a 5% da CTC. Então, quanto que a gente precisa de K2O no final para chegar a 5%? De novo, a CTC de 15,77 vezes 0,05, que é o 5% aqui, né? A gente tem 0,70, vou arredondar, tá? Aqui tá 78,85, vou colocar 0,79. Então, isso é o valor que a gente precisa chegar no solo de potássio para ocupar 5% da CTC. 0,79 menos 0,39, a gente tem que, eu já fiz direto, tá, gente? Então saiu 0,3985, mas eu vou arredondar para 0,40, tá bom? 0,40 centimol de potássio, centimol por decímetro. Aí, lembra qual que é o próximo passo? Transformar para miligrama. Então, novamente, o fator 391, que vai dar 156,4 vezes 1,2 para transformar para K2O, 187,7, vou arredondar de novo, miligramas por decímetro de K2O. Vou escapar aqui. E aí, no final, 187,7 vezes 2, a gente tem, então, 375 quilos por hectare de K2O. Dá para enxergar aqui? Tá meio pequenininho, mas eu vou falando aqui para vocês, tá? No final, a gente vai resumir tudo isso. Assustou com esse número? Parece muita coisa, mas lembre que eu estou considerando, então, uma porcentagem maior da CTC de 5%, e eu estou considerando que ele só vai utilizar esse volume se ele for incorporar a correção do potássio no solo, ou seja, se ele for levar esse potássio, né, por meio de implementos mais para baixo. Se ele não for fazer isso, eu fico com aquele cálculo primeiro só para elevar a 3%, para não acumular muito cloreto de potássio, se a gente for utilizar esse, né? Porque a gente sabe que cloreto de potássio é um sal que pode causar toxidez na planta, diminuindo a produtividade. Então, se você for jogar a lanço, é melhor optar por uma quantidade menor para não ter esse efeito. Mas a gente abre o leque para saber as quantidades. Feito isso, então a gente viu lá que a análise
ela está baixa em fósforo, a gente calculou, baixa em potássio, a gente calculou para chegar nos 3% da CTC, e ela estava baixa em enxofre, né? Lembra, eu vou confirmar aqui só, mas está marcando 3,88 de enxofre. A correção de enxofre, a gente utiliza dois métodos, né? A gente tem dois métodos aqui. O primeiro é pelo teor do enxofre em si, para você elevar, pensando no próprio teor de enxofre. E o outro é através do cálculo de gessagem. Ver se o solo precisa de gessagem e aproveitar para suprir a necessidade de enxofre. Então, o outro método é por gesso. A fórmula para calcular a gessagem é baseada na porcentagem de argila. Então, mais uma vez, a importância de pedir a análise de textura do solo também por conta desse cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Calculando enxofre pelo teor de enxofre, a gente viu lá na tabela que a quantidade ideal seria de 15 miligramas por decímetro de enxofre, decímetro cúbico. E na nossa análise, a gente tem 3,88, certo? Então, 15 menos 3,88, 11,12 miligramas por decímetro cúbico. O que a gente precisa fazer agora? Multiplicar por 2 para achar a quantidade de enxofre em quilos por hectare. Simples assim. De enxofre é super simples. Não super simples fertilizante, é super simples e isso é fácil. Vezes 2, então a gente tem a quantidade de 22,24 quilos por hectare de enxofre, apenas que a gente precisa para chegar nesse teor aqui de 15. O enxofre realmente sempre precisa de poucas quantidades para chegar num teor adequado dele. Por isso que muitas vezes ele é negligenciado ao longo do manejo da fertilidade, né? Você, o enxofre é fácil, você resolve com qualquer quantidade, e aí, pum, quando vê, olha a análise e leva um susto, que ele já está lá embaixo, já está comprometendo a produtividade, porque você não ficou ligado nele por achar que ele não tem tanta importância assim, né? Ele é um macronutriente secundário. Porém, é sempre bom a gente ficar de olho. Falei de super simples, o super simples ele também tem uma quantidade, uma porcentagem pequena de enxofre. Então, dependendo, se for uma quantidade muito pequena e se você for usar super simples, você já vai suprir o teor de enxofre. E a dose de gesso. Aqui a gente tem a fórmula do gesso, que nada mais é bem simples também, que você pode utilizar para qualquer área. O fator 50, que já envolve todo o cálculo para transformar enxofre, né, quilos por hectare, dependendo da argila, vezes 50, porque foi o teor, né, que a gente considerou nessa análise de solo. Ela não veio com porcentagem de argila, a gente considerou 50. Então, 50 vezes 50, a gente vai ter 2.500 quilos por hectare de gesso agrícola, tá? Então, como que a gente vai saber se esse gesso vai suprir a quantidade? Vamos supor que fosse uma quantidade muito maior que a gente precisasse, né? Qual método eu escolheria? Então, eu faria as duas contas realmente e verificaria se essa quantidade aqui é suficiente para suprir essa daqui. Se não, se eu for usar outras fontes, super simples ou qualquer outro NPK, se esse NPK teria também alguma porcentagem que pudesse melhorar essa quantidade aqui, tá? Lembrando, se você quiser aumentar ainda, né, você pode multiplicar essa quantidade, se for pensar na camada de 0 a 40, por 4. Eu não sei quanto que tem de 20 a 40, quero colocar um teor bom, você pode multiplicar por 4, vai dar 44,48. Como eu tô dando aula ao vivo, tá, gente? Eu nem me arrisco a fazer a conta de cabeça, porque a gente tem um certo teor de nervosismo quando a gente dá aula ao vivo. Por isso que a conta é super fácil de fazer de cabeça, mas eu prefiro sempre colocar na calculadora por conta desse fator estresse da aula ao vivo, tá bom? Então vocês me perdoem nisso. E aí, quando que a gente vai calcular, quando que a gente vai saber que a gente precisa calcular a gessagem? Através de dois parâmetros, também na análise de solo, de 20 a 40. Então, presta atenção, que é quando
o cálcio tiver menor do que meio centimol, de 20 a 40, então se o cálcio tiver menos do que meio centimol e o M% tiver maior do que 20, isso na análise então de 20 a 40 centímetros. Então se você olhou lá, tiver esses dois parâmetros, você já sabe que você tem que fazer gesso. E aí, se você for fazer gesso, você aproveita para fazer o cálculo e ver se ele está suprindo a necessidade de enxofre. Aqui eu vou considerar, na nossa análise que o nosso amigo mandou ali, que vai precisar, tá? Que a de 20 a 40 indicou esses parâmetros aqui e que vai precisar de gesso. Mas aí, depois você faça a sua análise para confirmar esse dado, tá bom? O que é interessante também, quando a gente escolheu o gesso? Além de suprir o enxofre, além dessa questão de desimpedir quimicamente o perfil do solo. A gente viu lá que o cálcio ele está um pouquinho abaixo na CTC, né, na participação da CTC. Então é uma oportunidade, utilizando o gesso, para aumentar um pouquinho a porcentagem do cálcio na CTC, já que a gente não precisa entrar com calcário, que o magnésio está ok, a saturação está ok, o pH está ok. Entrando com gesso, a gente mata dois coelhos numa cajadada, né? A gente mata a questão do enxofre, do desimpedimento químico, na verdade 3, né? Do enxofre, do desimpedimento químico e aumentar um pouquinho a quantidade de cálcio na CTC. Então, por isso, aqui essa escolha é mais ideal. O gesso, eu vou considerar que ele tenha 15% de enxofre. Então, quanto que 2.500 quilos vai me fornecer de enxofre? 375 quilos de enxofre, então é muito mais do que suficiente para 0 a 20, 20 a 40. Então pode aplicar sossegado que vai suprir enxofre até para as próximas safras, certo? Que isso é importante também. Certo, pessoal? Acompanhando tudo aqui? Vocês estão cansados? Ó, já estamos aí para 1h20 de aula. Vocês estão vendo que eu estou tentando resumir ao máximo, tá? Mas não se preocupem, os alunos que já estão matriculados ali no manejo, tá tudo gravadinho ali para vocês, por aulas que vão ali no máximo 15 minutos para não cansar, então separado por assunto direitinho com cada tema. Mas vamos embora que a gente precisa chegar até os fertilizantes. Bom, no caso do micronutriente, a gente tem aí na análise 9,29 de cobre. Na análise não tem boro. Olha, outro gap que a gente encontrou nessa análise aí. Por que não foi pedido boro? Normalmente nos laboratórios o boro vem separado. Então, às vezes custa um pouquinho mais a análise quando você pede boro. Mas é importante você pedir, porque assim como os outros nutrientes, micronutrientes, tem cultura que o boro, por exemplo, o algodão, né? O boro é ainda mais importante. Então, nunca esqueça de pedir ele junto. O tipo da análise, ele vem separado e às vezes você nem percebe, né, que não foi solicitado ali. Então, cobre 9,29, os micronutrientes sempre vêm em miligrama por decímetro, tá? E aí, vamos interpretar eles. Eu vou pegar aqui a nossa tabelinha para fazer a interpretação. Aqui. A nossa tabela tem uma interpretação também do professor Witt, para o Brasil todo, tá? Em parceria com Malavolta. Infelizmente não está mais conosco, mas é um monstro aí, claro, sempre no bom sentido, da fertilidade do solo no Brasil. Então, Malavolta, quem não conhece pode estudar aí, porque você está sabendo um pouco, se você nunca ouviu falar de Malavolta. Então, aqui tem uma padronização para todo o Brasil. Então, tá vendo? Se tem uma padronização para todo o Brasil, por que precisa separar por região? Realmente não faz sentido. O boro, a gente não vai interpretar porque não tem na análise. Cobre, acima de 0 a 8 é considerado adequado. Então, o cobre aqui, ó, 9,29. Lembrando que aqui é em miligrama também, tá, gente? Já tá mais do que bom, tá? Pra lá de ótimo de cobre, então não precisa. Ferro, acima de 30 também, aqui tá 153. Depois a gente precisa calcular se isso não tá fazendo um efeito contrário de interferir, às vezes no fósforo, porque o fósforo se fixa com ferro também, tá, gente? Manganês, adequado acima de 5, aqui tá 538, então precisa dar uma olhada, tá? Se isso depois não tá sendo prejudicial. Mas nesse ano,
você não vai precisar se preocupar com micronutrientes, tá? Então, os níveis estão mais do que excelentes. E por último, o zinco também, na mesma lógica, acima de 1 já é adequado, na análise está 13,84. Então, a gente concluiu aqui que não será necessário correção. A gente não vai precisar corrigir micronutrientes. Como é que eu faço a correção se precisasse, né? Se estivesse num nível baixo. Então, aqui vem em miligramas já por decímetro, né? Vocês estão vendo que vem em miligramas. O cálculo de correção de micronutrientes é muito fácil também. Basta você pegar o teor adequado. Por exemplo, vamos pegar zinco aqui, que é 1. Vamos supor que na análise tivesse 0,3, né? Você precisaria colocar 0,7 miligramas por decímetro. Vezes 2, você chegaria em 1,4 quilos por hectare de zinco. Então, no fertilizante que você fosse colocar, depois você calcula a porcentagem, né, pela dose que você ia colocar, e vê se daria acima de 1,4 kg. Se deu acima de 1,4 kg, tá ótimo, já ia suprir a necessidade de correção, tá? Depois a gente vai ver a de plantio. Pronto, então chegamos aqui, já chegamos nos valores de correção, a gente corrigiu o fósforo, corrigiu o potássio, corrigiu o enxofre, viu que não precisa corrigir os micros. Você viu que eu não estou falando aqui de nitrogênio, porque nitrogênio não vem na análise de solo. E além do mais, como é soja, a gente também não vai fazer o cálculo de recomendação de nitrogênio no plantio. Se fosse outra cultura, agora é que iria começar a recomendação de nitrogênio, né? Se fosse um algodão, a gente ia se basear só enquanto a cultura apresenta ali nas suas folhas, né, na fibra, para poder fazer o cálculo de nitrogênio. O nitrogênio não entra em nenhuma cultura na parte de correção, porque ele não tem na análise de solo. Então agora a gente vai partir para a recomendação de plantio. A gente já fez toda a recomendação, deixa eu voltar aqui para a tela para não ficar atrapalhando a nossa concentração. A expectativa de produtividade para essa área é de 70 sacas por hectare. Então a primeira coisa é a gente transformar em quilos por hectare, né? 70 vezes 60, que é o quilo da saca. A gente tem 4.200 quilos por hectare. Na tabelinha, ali no material da aula que tem disponível aí para os alunos já, tá, gente? Mas vocês também encontram isso na internet, não se preocupem. E a gente tem, ó, a concentração nos produtos colhidos. Então, como a gente partiu daquele princípio que a gente vai corrigir até o teor alto, a gente só vai calcular para colocar no plantio o que a planta extrair nos produtos colhidos, apenas na exportação da cultura, tá? Então, por exemplo, aqui soja, a gente tem que fósforo, ela exporta, tira ali do solo, a gente tem que repor isso, que ela leva embora, 5,5 gramas por quilo de soja, tá? Então, eu coloquei aqui, para a gente fazer o cálculo, 5,5. Potássio, 18,8. E assim por diante. Cálcio e magnésio eu não calculo, porque a quantidade, né, se você se preocupa em deixar ele equilibrado na CTC, já é suficiente para suprir as quantidades que ele precisa de cálcio e magnésio, né, que eles são nutrientes, macronutrientes secundários. Então, eu não calculo aqui nessa parte do plantio. E enxofre, a gente também só dá aquela conferida, mas normalmente o que a gente coloca também em gessagem, né, em outros fertilizantes também já supre o que ele precisa no plantio, tá? Você vê que é bem pouco, né? Os secundários, ó, 3 gramas, então normalmente já supre, tá? Então a gente basicamente calcula fósforo, potássio e dá uma conferidinha no enxofre. Então vamos lá. 4.200 quilos, que é a expectativa de produtividade, vezes 5,5 gramas, vai dar 23.100 gramas. Dividido por 1.000, a gente transforma em 23,10 quilos por hectare que a gente vai precisar de fósforo puro. Mas a gente tem que transformar o quê? Para P2O5, para depois transformar em fertilizante. Então a gente já vai multiplicar por 2,29 e no final vai dar
52,9. Aqui você pode até arredondar para 53 também, não tem problema, né? Depois eu vou arredondar. De P2O5. Então, quilos por hectare de P2O5. Tá? A gente já faz direto. O potássio, 18,8 vezes 4.200 dividido por 1.000, a gente tem 78,96 quilos por hectare de potássio puro, vezes 1,2, 94,75 quilos por hectare de K2O. Então é isso que a gente precisa para colocar no plantio. Enxofre, 3,4.200 dividido por 1.000, 12,6 quilos. Também, se você somar 12 com aqueles 22 que a gente calculou, a quantidade de gesso que vai ser colocada tá mais do que suficiente, tá? Se não for colocar gesso, pega o super simples, o NPK que você for utilizar, vê quanto que tem de enxofre, faz a porcentagem e vê se vai suprir esses 12,6 mais os 22. Ok? Então a gente calculou para plantio. Aqui tem dos micronutrientes. Então vamos lá. Aqui eu vou pegar a colinha para a gente ser um pouco mais rápido, tá, pessoal? Porque já estamos aí com 1h30 de aula, a gente tem que acelerar. Então, aqui ó, 4.200. Essas são as quantidades, né, que a gente viu aqui dos produtos colhidos, dos micronutrientes para soja. Então, você tem para algodão, café, feijão, e aí que eu peguei a faixa de soja, né? 24. E aí, em vez de gramas, por ser micro, é miligramas. E no final, a gente calcula em gramas por hectare. Então, eu calculei aqui já. Pronto, então são essas quantidades, ó. O bório você vai precisar de 106, gramas por hectare, cobre 54,6, ferro 562,8, manganês 141,5, lembrando tudo em gramas, tá? Molibdênio 21 gramas e zinco 158 gramas. Só que lembra que a gente viu na análise que a quantidade ali está muito grande de micronutrientes, né? Então, por exemplo, a gente viu lá, vamos pegar um micronutriente aqui, o cobre, que estava 9,29. A gente viu lá que acima de 0,8 já estava excelente. E aqui está marcando 9,29. Então, vamos ver quanto que já está sobrando no solo de cobre? Ó, 9,29 menos 0,8, né, que é o considerado adequado, a gente está sobrando no solo 8,49. Isso em miligramas por decímetro. Vamos transformar para quilos por hectare. Então, a gente tem 16,98 quilos por hectare que a gente precisa, que a gente tem no solo. 16,98 quilos por hectare a gente tem no solo. E a gente só precisaria de 54,6 gramas. Então tá passando muito, não precisa colocar nada de micronutrientes nessa safra. Né? Como que você vai saber agora se essa quantidade está sendo tóxica para a planta, se está interferindo em alguma coisa ou se está de boa? Então nessa safra, depois do plantio, um pouco antes da floração ali, período reprodutivo, você vai ter que fazer uma análise foliar e verificar se os teores estão equilibrados, se essa quantidade enorme de micronutrientes não está interferindo na sua produtividade, tá? Então, se você verificar alguma toxidez, algum desequilíbrio, é porque essa quantidade aqui está interferindo e aí o que você pode fazer? Não tem como retirar o micronutriente, então você vai ter que passar aí várias safras não colocando nada de micronutriente, nem foliar, nem no solo, para não piorar a situação, tá? Eu tô falando isso, lembre-se sempre que a gente faz a interpretação sem conhecer a área. Isso, claro, tem que ser confirmado depois no campo, tem que ser verificado na análise foliar, tem que ser acompanhado, por isso nada substitui o trabalho do engenheiro agrônomo, do técnico no campo. Dito isso, eu não vou fazer para os outros micronutrientes porque eles estão na mesma situação, tá?
Se eu pegar aqui o nível que é considerado adequado, subtrair pelo que tem na análise, multiplicar por 2, está dando muito mais do que a planta necessita. Então eu vou pular essa parte, tá? A gente já chegou nessa conclusão. E aí, então, a gente vai fazer, enfim, um resumo total para finalmente fazer o cálculo dos fertilizantes que a gente vai precisar. Então, ó, fósforo, aqui. A gente viu lá que a correção para fósforo tinha dado 219,7, foi isso? E no plantio, 52,9, 53, tá? Vamos considerar aqui 53. 53. O fósforo, eu coloquei aqui L a lanço, para a gente colocar a quantidade que a gente calculou de 3%, tá? Se a gente for utilizar a lanço, que foi 75 quilos por hectare de K2O. E aqui eu coloquei incorporado. Então, se o cliente optar por a incorporação daquilo ali, por exemplo, se ele for fazer a correção desse fósforo aqui com super simples, ele quiser incorporar, é uma oportunidade também para ele não ficar revolvendo o solo todo ano, de já fazer a correção de potássio. Claro, isso se ele tiver financeiro preparado para isso, né? Por isso que é muito importante essa conversa com o cliente. Eu vejo muitas e muitas empresas assim, pegando essa análise, tá, faz a interpretação, calcula, joga o laudo lá no colo do cliente. Cara, você não sabe a capacidade de investimento que ele tem naquele ano, você não sabe o maquinário, você não sabe o que ele tem na cabeça para o próximo ano que ele vai querer fazer naquela área, você não sabe se ele quer plantio direto, se ele é adepto do plantio direto ou não é. Então são muitas variáveis para você pegar, simplesmente fazer uma recomendação e jogar no colo do cliente. Você precisa ter uma conversa, né? Você precisa identificar tudo isso antes de fazer uma recomendação, tá? Então a gente está partindo aqui do princípio que a gente está tendo essa conversa com o cliente. Por isso que eu estou abrindo várias possibilidades para vocês pensarem junto comigo também, tá? Então, correção, se ele for incorporar, a gente tinha calculado lá um volume bem considerável, né? De K2O, que foi de 373. Não é isso? Certo? Bastante coisa, né? Então, só se ele for incorporar mesmo. Não vai inventar de jogar isso aqui a lanço na superfície, pelo amor de Deus. Plantio. Plantio, a gente calculou o potássio 94,75 de K2O. Só que aqui eu coloquei um sinal de alerta para vocês, que aqui tem uma coisinha aí que a gente não pode esquecer, que se você for utilizar NPK para colocar ali junto da planta, né, próximo à raiz, você não pode colocar mais do que 60 quilos por hectare de K2O. O que a gente pode fazer? A gente vai subtrair esse valor aqui e vai jogar a diferença na correção a lanço. Se ele optar por corrigir a lanço, você coloca essa correção, essa diferença aqui junto. Se ele for optar por fazer a correção incorporada, aí não precisa desse volume todo de potássio, você escolhe só pela correção incorporada. Então vamos lá, fazer o cálculo. 94, 75 menos 60, você vai então jogar a diferença, que é 34,75, né, arredondando para 35, aqui ó, junto com a correção a lanço, tá? Então, não passar de 60 quilos por hectare, a pesquisa diz que acima disso você está causando salinização perto da raiz, né? A semente vai sofrer, vai germinar mal e vai acabar atrapalhando aí tanto o seu estabelecimento de stand quanto a produtividade final. Então, ok, a gente chegou nesses valores aqui finais. Cálcio e enxofre, a gente já calculou 2.500 quilos de gesso, tá? E o magnésio e os micros estão ok, não precisa mexer. Então vamos para o final, finalmente. A gente, ó, eu vou partir do pressuposto, voltando um pouquinho, que você vai querer aplicar essa quantidade separada, tá? Em super simples. E eu vou partir do pressuposto que você vai querer aplicar esse valor aqui a lanço,
tá? Como é uma quantidade muito grande de K2O, que a CTC é muito grande, é melhor você corrigir, a não ser que você tenha recursos e vai querer aproveitar a mesma operação. Mas eu vou então, depois a gente pode até conversar, mas vou pressupor que você vai comprar o Super Simples para corrigir e vai aplicar o KCl, né, a lanço, e vai pegar as quantidades de fósforo e de potássio e calcular um NPK para o plantio, tá? Essa é a recomendação que eu cheguei. Por isso, gente, não tem um padrão fechado de recomendação. Depende muito do contexto que você se encontra, tá? Não existe um 100% certo, existe o que o cliente pode, o mais próximo do correto. Lembrando-se sempre que você ficar dentro disso, você vai estar jogando o que a terra realmente precisa, o que realmente está dentro da capacidade dela de suportar, e você vai estar dando para a planta uma nutrição equilibrada. Ah, gente, aqui, desculpa, eu esqueci. Na verdade, como aqui o plantio de 53 kg por hectare de P2O5, eu vou deixar um valor igual aqui também de potássio para a gente pegar uma fórmula assim mais simplificada, tá? Eu escolhi aqui o NPK 1,18,18 ou 1,20,20. Mas você calcula de acordo com os NPKs que tem aí na sua região, tal, que for mais fácil para você. Então aqui, na verdade, eu vou pegar 94,75 menos 53 para ficar a mesma quantidade do fósforo. E aí, aqui eu vou jogar 42, beleza? E aqui vai ficar 53, porque aí ele fica abaixo dos 60, que não pode, né, de K2O, e fica no valor próximo do fósforo para a gente conseguir uma formulação mais simples. Certo? Então vamos lá. Correção de fósforo. A gente vai precisar então de 219,7, eu vou arredondar para 220, tá? O Super Simples tem 18% de P2O5, então eu já pego direto 220 e divido por 0,18. Que aí você já sai na hora a quantidade que precisa. E aí deu 1.222 quilos por hectare de Super Simples, né? Ou 1,2 toneladas. Então, como é um volume considerável de Super Simples, por isso que o mais indicado é você jogar a lanço e incorporar, tá? Com a grade. Se essa for uma análise de uma taxa de um só grid, por exemplo, né? Se fosse taxa variável, você utilizaria aí uma máquina que faria essa cálculo em taxa variável, mas aqui eu estou considerando que é uma taxa fixa, né? Uma análise que representa uma área só, tá? Então joga lá, lanço e incorpora, porque é uma quantidade muito grande. Se você deixar isso daí só na superfície, a planta vai demorar muito, né? Vai demorar muito para percolar, porque o fósforo ainda tem essa questão de fixação. Então a raiz vai tender a concentrar muito na superfície, porque o fósforo está muito baixo na análise. Aí você pode perguntar, mas e o plantio direto? Tem um vídeo no meu canal falando sobre o sistema plantio direto, que você não pode começar a operação de plantio direto antes de ter o seu solo corrigido. Então você pega uma área nova aí e quiser fazer plantio direto, sem corrigir o perfil, sem incorporar o fertilizante, você vai demorar muito tempo para ter retorno, porque a planta vai estar sempre concentrada ali na superfície, não vai passar, vai sofrer em veranicos, né? Então o sistema plantio direto não é assim. A gente sabe que é muito bom, mas precisa ter uma preparação para chegar nele primeiro. Senão você vai ter problema de compactação, problema de concentração de nutrientes, tá bom? Mas esse é um assunto para outra aula. Vamos ver quanto a gente colocou. A gente vai utilizar essa daqui a lanço, né? Então, 75 mais a diferença de que deu lá no plantio, né? Que é 42. Opa, 75 mais 42. 117 quilos por hectare de correção. No caso do KCl, ele tem 60% de K2O. Então, você pega esse 117, divide por 0,6 direto, você chega aí em 195 quilos por hectare de K2O. E aí você pode arredondar, né, para 200.
para facilitar aí a sua aplicação, suas contas. 5 quilos não faz tanta diferença, então você arredonda para 200. Aí, plantio. A gente viu lá no plantio, então, que precisaria de 53 de fósforo e 53 de K2O, porque a gente pegou a diferença e jogou aqui na aplicação a lanço, né? Então, eu escolhi aqui para vocês 2 tipos de fertilizantes, 2 tipos de NPK, tá? Um 18-18 e um 20-20. E se tiver uma quantidade diferente aqui de fósforo e potássio, como é que eu faço? Você divide o fósforo pelo potássio e vê qual que é a relação, por exemplo, 1,5. Então, você vai procurar fórmulas que tenham próximas essa relação, que dividindo o fósforo pelo potássio fique próximo de 1,5, para você poder fazer o cálculo certinho. É assim que a gente escolhe o NPK. Aqui eu escolhi também 1% de nitrogênio, né? E você pode estar se perguntando, nossa, será que pode pôr nitrogênio na soja? Mas as pesquisas indicam que você pode pôr até 15 quilos por hectare no plantio de nitrogênio, justamente para suprir aquele período em que a soja não conseguiu inocular ainda, né? Não conseguiu ainda ter aquelas atividades das bactérias, né, noduladoras. Então, você coloca um pouquinho só de nitrogênio para startar ali a germinação. Porém, não pode passar muito disso, porque aí você vai começar a interferir na nodulação. Por isso eu escolhi um NPK só com 1%. Então, 53 que a gente precisa, dividido por 0,18, que é a porcentagem de P2O5, lembrando que o NPK, ele tá NPK, mas é P2O5 e é K2O, tá bom? Então você pega 53 dividido por 0,18, a gente tem 294. E aí você pode arredondar já para 300. 300 quilos de 18, que vai dar o que você precisa de P e de K, e vai dar só 3 quilos de nitrogênio, que fica dentro da faixa dos 15 quilos, até 15 quilos que você pode colocar, no caso da soja, tá? 1,20-20, 53 dividido por 0,2, que são os 20%, você tem 265. Então, você pode arredondar para 270. Isso aqui é ou, tá? Ou você usa 1,18-18 ou você usa 1,20-20 no plantio, com essas doses. E aí, sem micronutrientes. Não escolha uma formulação que tenha micronutriente, porque esse solo aí tem demais, tá? Não precisa mesmo de micronutriente. Geralmente essas fórmulas com micro são mais caras, né? Então, nesse caso, você não vai precisar, tá? Pessoal, chegamos finalmente ao final da aula. Gente do céu, olha só, já estamos quase 2 horas de aula para eu te mostrar uma interpretação inteira de uma análise. Eu imaginei que ia demorar no máximo 1h15, 1h20, mas eu já tinha testado um pouco, ensaiado um pouco, né? Mas conforme a gente vai ensinando, vai falando, vai aparecendo assunto, a gente aí tá quase 2 horas de aula. Então eu agradeço você que tá aqui até agora comigo. Se você não conseguiu assistir na hora e tá assistindo agora em outro horário, como eu disse para vocês, o projeto é novo e eu gosto muito de fazer essa interpretação, no sentido de aproveitar o meu conhecimento e transmitir para quem precise. Então, muito obrigada para você que assistiu até agora, para você que vai assistir depois também através do link. Aguardo você do outro lado, aguardo seus comentários pelo e-mail, se tiver qualquer dúvida, joseprado@manejodescomplicado.com.br. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse canal é novo, então, por favor, ajude aí o canal compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, dando like e fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima!